Hoje pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre a famigerada polémica do metro de Lisboa, da Digi e das três operadoras principais. Vamos ver em que ponto é que isto está, vamos ver que novidades é que existiram, já temos finalmente negociações a acontecer, já temos o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luzes, envolvido na questão, temos o Chega a pressionar na Assembleia da República com perguntas ao próprio Ministério, temos as coisas a mexer, finalmente este país começou a andar, finalmente alguém olhou para esta situação. Antes de começarmos este vídeo, vou-vos pedir aquilo que vos peço sempre, deixa o teu like para conseguirmos divulgar os nossos vídeos, porque o YouTube precisa dos likes para passar os vídeos para toda a gente. Subscreve o canal para chegarmos aos 5.000 subscritores. Passa em viciadocomenta.pt para leres os artigos que eu escrevo por lá e para estares a par daí das novidades que eu vou lançando lá para o nosso site. Está na descrição o link. Passa também no primeiro comentário afixado, onde vais ter o grupo GSM World PT, que é um grupo de Telegram, onde estão muitos clientes, pessoal que gosta de telecomunicações, administrado aí pelo amigo Renato, que faz um ótimo trabalho no sentido de ajudar pessoas, quando vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa, que necessite de alguma ajuda técnica, vamos dizer assim, do ponto de vista de um cliente, alguém que já fez e que possa dar alguma ajuda, passem por lá, eu estou lá também. E podem sempre carregar em um botãozinho de aderir e por apenas 99 cêntimos por mês têm a possibilidade de aceder aqui aos nossos vídeos de uma forma prioritária sem terem que estar à espera do dia do lançamento. O que é que aconteceu, meus amigos? Ora bem, mais uma vez, à semelhança de um vídeo aí para trás, estamos a analisar uma notícia paga do Jornal de Negócios. Eu não vou mostrar aqui a notícia, pelas razões que vocês sabem. Portanto, não quero estar acusado ou ser acusado de estar a difundir informação que não posso um, do ponto de vista aqui do conteúdo em si. O conteúdo é pago, no Jornal de Negócios. Se vocês quiserem, vão lá e vêm. Pronto. O que acontece? Meus amigos, já houve reunião entre a Digi e a administração do Metropolitano de Lisboa no sentido de encontrar uma solução para que os clientes tenham este problema resolvido, nomeadamente em relação à linha verde e à linha azul do metro de Lisboa. Ok? Bom, o que é que acontece? Houve um conjunto de questões dirigidas ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, por parte de um conjunto de deputados do Chega, no sentido de perceber se o Ministro já tinha informação e se estava atento ao que estava a acontecer, ao que se estava a passar no metro de Lisboa. Ora bem, o Ministro respondeu a estas perguntas deixadas no final de janeiro. Precisamente, as perguntas eram para saber se o governo tinha conhecimento do bloqueio no acesso à rede no metro de Lisboa e para saber quais é que eram as razões para estes obstáculos, bem como as medidas que o governo iria adotar. Portanto, estas foram as questões. Nesta resposta, o Sr. Ministro disse que a reunião entre a Digi e a administração do metro já tinha acontecido no passado dia 23 de janeiro, dias depois neste caso dos líderes, onde teve lá Sergei Bulgaki e não só, terem dito à boca cheia, fiz um vídeo a falar sobre isso, de que precisavam dessa reunião e precisavam desta solução e a expor o que é que estava a acontecer, a dar um murro na mesa, no sentido de perceber se efetivamente isto ia continuar ou não ia continuar a ser assim. Ok? Portanto, diz o Ministro que essa reunião já ocorreu e que o Ministério está a acompanhar de perto a evolução do processo. Veremos. Bom, ao negócios, o Sergei Bulgakov, CEO da Digi, revela que as negociações ainda estão a desenrolar e admite que não há novidades para já no que diz respeito aos prazos para a conclusão da adesão, neste caso, para concluir a adesão da Digi às 4 linhas subterrâneas. Diz ainda Sergei Bulgakov que já estão presentes em cerca de 20 estações do metro, adiantando que o objetivo é estar em todos, como é óbvio. Depois dá aqui algumas explicações sobre o contrato celebrado. Portanto, este contrato que existe hoje e que está aqui a colocar entraves, portanto, o que neste momento acontece data neste caso de 2005, é um contrato entre as três operadoras de então, Mel, Vodafone e nós, e no qual foram definidas de uma forma exaustiva as regras destinadas a assegurar
a compatibilização da prestação de serviços de comunicações eletrónicas. Portanto, isto data de há 21 anos, este contrato aqui. Nesta resposta, onde é lembrada que a infraestrutura é partilhada, mas a MEU é designada como interlocutora. Ou seja, como eu costumo dizer aqui de uma maneira brincalhona, naquele trisal, a MEU é a cabeça de casal, é aquela que dá a cara, é aquela que gera, é aquela que é lá o manda-chuva do sítio. Avançando. O gabinete do ministro recorda que o contrato previu igualmente a obrigação dos operadores partilharem essa infraestrutura com novos operadores licenciados que viessem a solicitar a adesão ao sistema. Ok? Neste caso, os executivos da Digi apontaram no encontro com jornalistas em janeiro que o pedido para utilizar a rede com a MEL a indicar que teria de construir uma rede nova. Ora bem, o contrato, e aqui nós temos que ser racionais, o contrato assinado em 2005 diz claramente que se existir uma nova operadora licenciada em Portugal, as operadoras que lá estão têm que permitir o acesso a essa infraestrutura, ok? Portanto, está lá, é obrigatório, tem que permitir, ponto final. A questão é, quando a Digi fez uso dessa cláusula para utilizar essa infraestrutura, foi dito que tinha que ser construída uma nova. Agora a questão é, e é por isso é que eu entro aqui com esta pressão no sentido de fazer, se eu fosse o Ministro de Infraestruturas, eu sentar-me à mesa e perguntava de uma maneira racional, meus senhores, o que é que está em causa? É necessário construir uma rede nova, porque a atual não tem espaço para adicionar 4 operadoras, uma vez que foi inicialmente estruturada para 3. Pergunta: se foi estipulada para 3 em 2005, ou estruturada para 3 em 2005, com a possibilidade de dar acesso a outras que viessem no entanto, porque é que esta rede não foi estruturada à dimensão necessária para ter 4 ou 5 operadores? Pergunta. Pergunta. Ninguém está a afirmar nada. Existe ou não existe algum tipo de limitação do ponto de vista dos equipamentos atuais que não permita, neste caso, a difusão do serviço para 4 operadores? Pergunta. Existe mais algum tipo de limitação, nomeadamente do ponto de vista energético, para a fazer aumentar para mais um operador este serviço ou não? Pergunta. Eram estas respostas que eu queria. Porque ninguém, nem eu, nem tu, se calhar, nem grande parte das pessoas consegue dar resposta a isto porque nós não estamos no local, não sabemos. O que nós sabemos por A mais B é que a Digi iniciou este processo ainda antes de entrar em operação em Portugal. Já se arrastou por tempo demais. Ou seja, já passou quase 2 anos desde o início disto e a Digi ainda não conseguiu chegar ao metro. Era isto que diziam as cláusulas de 2005 com a obrigatoriedade de partilhar o acesso? É partilhar quando eu quiser? É pergunta. Enfim. Os executivos da Digi apontaram num encontro com os jornalistas que a Mel tinha dito isso da questão da construção da rede nova. No entanto, desde essa altura até agora, a Digi já tem acesso à linha vermelha e à linha amarela e estão ainda, ou neste caso foram celebrados acordos de adesão ao referido contrato, portanto, de 2005. Nestas duas redes, nestas duas linhas já foi possível resolver isto. No entanto, e segundo aqui o Ministro das Infraestruturas, ficaram definidas as condições necessárias para a utilização pela Digi da infraestrutura partilhada, incluindo as alterações tecnológicas a realizar. Assim, a operadora romena ficou com acesso total à linha vermelha no último trimestre de 25 e à amarela no final de janeiro de 26, ambas realizadas de forma faseada. Ou seja, isto começou-se ainda antes de entrar em operação em novembro de 24. Concluiu-se na vermelha no último trimestre de 25 e concluiu-se na amarela no final de janeiro de 26. Quanto às linhas verde e azul, que são as duas onde neste momento a Digi ainda não está, prevê-se que a difusão do sinal seja disponibilizada igualmente de forma faseada ao longo de 26. Bom, claro que a Digi já se atirou ao ar, não é? Ao longo de 26, então mas como é que é a nossa vida? Ao longo de 26 não pode ser. É a loucura, não é? Ao que a Digi respondeu que isto é um prazo que não é suficiente para eles e que precisam do acesso para amanhã. Isto porquê? Meus amigos, vamos lá começar a utilizar um bocadinho o cérebro? Vamos lá começar a ter um bocadinho de noção do que é que está em causa? Está-se a dizer que uma operadora com licença em Portugal
pede acesso a uma partida de infraestruturas que já previa a entrada de alguém desde o ano 2005, vai estar mais um ano à espera, fazendo com que existam clientes em Portugal, numa operadora licenciada, que de forma assumida ao longo de 2 anos ou de 3 anos, não tarda, não vão ter sinal numa infraestrutura pública. E acha-se isto normal. Eu não acho. Só em Portugal. Por causa desta questão, e tendo em conta a urgência da Digi, e é isto, aqui é que, meus amigos, eu e Portugal temos uma dificuldade muito séria, que é o arrastar de pés. Parece que estamos sempre a andar num charco de lama. Custa muito andar para a frente. Tudo é um problema. Tudo é um conjunto de interesses. Tudo é um stress. Eu aqui há uns tempos ouvi alguém dizer que em Portugal tem que se pedir favores ou corromper pessoas para fazer coisas legais. Estão a perceber? É preciso tu pedires favores ou corromper pessoas para veres as tuas coisas legais andarem para a frente. Processos administrativos, coisas nas câmaras, coisas nas juntas, coisas no governo, coisas não sei aonde. Legal. Ninguém está a fazer nada ilegal. Só que o arrastado de pés é de tal ordem, conjunto de interesse, o sei lá eu o quê, é de tal maneira que este país não anda para a frente. É preciso dinheiro para fazer as coisas legais. É preciso pagares a alguém para teres os teus direitos. É impressionante. É impressionante. Mas, por isso é que não admira cada vez mais que a malta da minha idade esteja aí para fora. Porque, sinceramente, pá, eu peço-vos imensa desculpa, mas este país é uma vergonha. Pronto, em relação a esta situação toda e tendo em conta a pressa da Digi, a Digi quer uma solução transitória. Pá, arranje uma maneira de nós termos um serviço transitório enquanto arranjamos isto. Não vamos estar mais um ano à espera. Portanto, a Digi já está no mesmo ponto que eu. Estão a ferver por dentro, já estão a pontos de se passarem, e então fizeram uma proposta técnica ao metro de Lisboa no sentido de terem esse serviço. Ora bem, diz o Sr. Miguel Pinteluz que essa proposta está a ser alvo de uma análise técnica, designadamente no respeito aos requisitos de segurança de pessoas e bens, às condições de instalação dos equipamentos de difusão e cobertura e ao abastecimento dedicado de energia. Traduzido por miúdos, diz o Sr. Miguel Pinteluz, estamos a arrastar os pés. É o que nós estamos a fazer. Pá, peço imensa desculpa. Mas nós não somos melhores que isto. Nós não somos capazes de ter melhor que isto. Precisamos desta conversa toda para dizer o quê? Já devia ter sido feito desde o dia 1. O contrato, epá, a Mel, que é a cabeça de casal ali daqueles senhores, diz que efetivamente é necessário. Epá, isto não está bem estruturado, ou não tem condições de abastecimento energético, ou está aqui uma questão de segurança envolvida. Epá, sim senhor, meus amigos, vocês têm que nos dar tempo, temos a resolver. Eu sei que nós somos obrigados, pá, mas vamos resolver. Pá, tudo ok. Vamos fazer as coisas. É preciso construir uma nova, constrói-se uma nova já com a Digi lá. Pá, tudo impecável. Agora, não me venham dizer que não existe um espacinho que dizia o Sr. Sergei Bulgak que precisa de algo onde caiba algo do tamanho de uma folha A4 com um consumo equivalente a uma lâmpada. Não venham dizer que precisam de 2 anos para fazer esta análise técnica. Peço imensa desculpa, mas eu não aceito isto. Ou das duas, três. Ou alguém me vem dizer que o Sr. Sergei Bulgak foi demasiado simplista na explicação e se calhar o equipamento não tem a dimensão que ele diz que tem, nem tem o consumo que ele diz que tem, e eu entendo um lado. Ou então, se o Sr. Sergei Bulgak tiver razão, nós somos uma vergonha. Certo? Estamos a fazer com que milhares de pessoas que têm neste momento na capital serviço Digi não tenham serviço em 2 linhas e não tiveram serviço naquelas outras linhas que aí estavam, que só agora, final de 25 e início de 26, é que se viram com o problema resolvido, porque alguém em Portugal acredita que é preciso mais um estudo. Aqui bocado estão a fazer uma comissão de inquérito ou estão a montar um grupo de estudos para ver se a folhinha A4 da Digi pode lá estar ou não. Peço imensa desculpa, mas eu não aceito isto. Eu acho que isto é uma vergonha. Digo eu. Avançando.
Diz então que esse processo está a ser analisado, que a proposta foi colocada nessa tal reunião de 23 de janeiro e que a documentação técnica que a DG apresentou está neste momento a ser analisada por parte dos técnicos do metro de Lisboa. Enfim. Depois fala aqui sobre a questão do metro do Porto. A questão do metro do Porto é substancialmente mais fácil, inclusive está aqui conta da notícia, porque parte da rede do metro do Porto, peço desculpa, tem muitas zonas à superfície, portanto não é exatamente igual à operação em Lisboa. Inclusive o metro do Porto é substancialmente mais recente e portanto tem também essa vantagem. Pá, mas no final das contas todas, eu acho verdadeiramente que pá, isto é uma palhaçada a vários níveis. Eu estou muito cansado desta maneira de nós vermos o mundo e desta maneira de nós fazermos as coisas. Portugal é melhor que isto. Portugal não precisa disto. E não é por ser a Digi, nem é por ser outra coisa qualquer. É mesmo por isto representa o que é Portugal. Portugal é uma lesma em tudo o que diz respeito a processos administrativos, em tudo o que diz respeito à análise técnica de coisas, em tudo o que cai no Estado, morre no Estado. Não tem tempo útil de vida para sobreviver e sair de lá vivo. Não dá! Percebes? É tudo lento, tudo, entra tudo numa espiral de algemice que eu não consigo compreender. O metro de Lisboa é uma infraestrutura pública. A Digi é uma empresa privada que tem a sua licença há muito tempo, aprovada por uma outra entidade que é a Anacom, que lhe permitiu o acesso há muito tempo. Ou seja, nós estamos a dizer que já não é só. Havia aquela coisa de dizer, ai, é o cartel que está a fazer com que isto esteja a ser arrastado os pés. Meus amigos, nós pedimos, nós, a Digi, não é? Pediram a intervenção do Sr. Ministro e o Sr. Ministro está envolvido no caso e, no entanto, ainda me vem com mais larachas do que aquilo que estava anteriormente. Percebem? Não é preciso nada. O Sr. Ministro até é engenheiro. Epá, vão-me dizer a mim, sou um leigo na matéria, que não há sítio para pôr aquilo? Em lado nenhum. Epá, olha, não, o sinal não vai ficar a 100%, vai ficar a 60%. É melhor do que não ter cobertura. Ai, mas é preciso puxar um cabo não sei para onde. A Digi já se propôs a pagar tudo. Ou alguém aqui está a mentir nesta história. Alguém aqui está a mentir nesta história. E isto é um caso que eu tenho estado a analisar há bastante tempo aqui já no Viciado Comenta e, sinceramente, tenho cada vez mais vergonha de analisar isto. Porque é assim, no final deste processo todo, alguém tem que vir a público esclarecer o que é que aconteceu, por A mais B. Alguém mentiu. E só há 3 entidades aqui envolvidas. Ou aquelas 3 operadoras arrastaram excessivamente o processo sem necessidade, ou a Digi veio simplificar demasiado a questão e afinal o processo técnico é mais difícil do que isso, ou as entidades públicas estão envolvidas nisto e têm algum interesse por trás. Porque só pode haver 3 possibilidades aqui. Ou as operadoras que lá estão, ou a Digi, ou as instituições públicas. Porque a Metro de Lisboa, o Ministério das Infraestruturas e a Anacom é a mesma coisa, representam o interesse público. Portanto, ou o problema está nestas 3, ou o problema está nas outras 3, ou o problema está na Digi. Alguém aqui tem responsabilidade nisto. Porque não se admite este tempo necessário. E recordo, o Sergei Bulgak já tinha dado conta, a fazer fé nas palavras dele, que já tinham iniciado este processo, este diálogo, antes do início da operação em novembro de 24. Estamos em março de 26 e o processo não está totalmente concluído. É vergonhoso. Totalmente vergonhoso. Ok? Meus amigos, vamos continuar a acompanhar. Espero que esta novela termine muito em breve. Acompanharemos os avanços até lá e gostava muito, pelo menos da parte que nos toca, que é a questão dos órgãos do Estado, Sr. Miguel Pinto Luz, se ainda for ele que lá esteja quando isto terminar, já agora também, Sr. Miguel Pinto Luz, Sandra Maximiano e o Presidente da Metro de Lisboa, os 3, digam ao interesse público o que é que aconteceu. Já que são os 3 pagos por nós, já que são os 3 apesar de que a Anacom também é financiada pelas operadoras, mas enfim, já que são 3 pessoas que têm o objetivo de garantir o cumprimento do interesse público, perceber porque é que o interesse público aqui não foi salvaguardado e porque é que se permitiu que milhares de cidadãos portugueses se vissem privados de comunicações
numa zona, num espaço público, numa infraestrutura pública durante tanto tempo. E acima de tudo, já agora, perceber como é que exatamente este contrato está redigido, porque a mim parece-me que alguma coisa aqui falhou. Porque se assinou um contrato em 2005 e esse contrato em 2005 previa o acesso, a partilha, neste caso da infraestrutura, a mais operadores que fossem licenciados depois a posteriori, porque existe que tipo de limitação técnica à infraestrutura em 2026? É falta de espaço, é falta de energia, é falta de capacidade ou é falta de interesse? Alguém tem que nos explicar, a nós leigos, mas que pagamos impostos e que temos o direito a saber. Digo eu. Nos comentários vocês vão me dizer mais e eu tenho a certeza absoluta que há aqui pessoal que sabe mais do que eu sobre estes tópicos e por isso é que eu vos convido a passarem, em primeiro lugar, viciadocomenta.pt, no artigo que eu escrevo sempre, a passarem lá nos comentários também, nestes comentários também, e se quiserem no tal grupo do Telegram, onde também está muita gente relacionada com este mundo das telecomunicações, pessoal que tem como objetivo partilhar informação, ter conversas com o pessoal, divulgar novidades e etc. Portanto, passem por lá. Um grande obrigado a todos e vemos no próximo Viciado Comentar.